porque o nome não ajuda. A gente chama de manutenção. Eu sou da linha que ela devia chamar boa atenção. Isso já ajudaria um pouquinho a melhorar. E ainda indo um pouquinho mais longe, meu filho, ela tinha que mudar o nome da especialidade também. Em vez de se chamar manutenção, ela poderia se chamar medicina de Olá, pessoal que nos acompanha aqui no podcast e no canal do YouTube do Industrialização. Hoje a gente vai falar de uma indústria que atende todas as outras indústrias, seja indústria de manufatura, seja indústria de serviços, seja saúde. Em todo lugar a gente ouve falar da manutenção, né? E a manutenção às vezes é um pouco ingrata, é uma indústria que acho que o povo é um pouco ingrato, porque todo mundo lembra da manutenção quando falta manutenção, né? E aí eu trouxe, como a gente sempre faz aqui, quando a gente não conhece muito do assunto, a gente traz quem conhece do assunto, e eu trouxe o Vlamir Barriento, professor, consultor. Fala aí, se apresenta para a galera e fala um pouquinho da tua formação e do que você faz aí no teu dia a dia, Vlamir. Bom, obrigado pela oportunidade aí do canal. Acho que é sempre bacana poder compartilhar as experiências que a gente tem, né? Eu costumo falar que ninguém sabe tudo que não possa aprender. Exato. E ninguém não sabe nada que não possa ensinar. Então, exato, a troca de experiência é um negócio bárbaro. É muito bom poder compartilhar um pouco das minhas experiências, que não são as verdades, né? São experiências. Então, baseado nas experiências, no cabelo branco e no cabelo que vai caindo, que a gente consegue chegar a um bom resultado. Com o passar do tempo, né, Abílio? É bem por aí. É isso aí. Eu sou o Vlamir, um cara da paz, um apaixonado pela manutenção, santista de time, opa, santista de cidade, uma família bonita, esposa, filhas, filho. E estou na carreira de manutenção já há uns 35 anos, então já vi bastante coisa em vários segmentos. Trabalhei nos segmentos de borracha, segmentos de embalagens flexíveis, segmento metalúrgico, farmacêutico, usina de açúcar e álcool, colágeno, gelatina e assim por diante. Alimento, né? Alimentos também, que foi 15 anos numa indústria de biscoito. Legal. A segunda maior do mercado brasileiro, exportando para o mundo inteiro também. E sempre fui manutenção e engenharia. Então, comecei minha carreira como estagiário de instrumentação. Trabalhei como técnico de instrumentação, técnico eletrônico, supervisor de manutenção, engenheiro de manutenção, gerente de manutenção. Aí depois a gerência de manutenção foi crescendo de uma forma que eu abrangi meio ambiente, segurança do trabalho, segurança patrimonial, foi dando algumas abraçadas até pela relação que a gente tem. Legal. Minha formação é engenheiro eletricista, na realidade um pouco antes, sou técnico de instrumentação e técnico em eletrônica. Aí depois fiz uma faculdade de engenharia elétrica, Unisanta, em Santos. Depois disso fiz algumas especializações na FGV, administração industrial, gestão industrial, administração de serviços, e coroei depois com mestrado em engenharia de produção, onde a minha linha de pesquisa era manutenção. Então, legal. Essa é um pouquinho da minha vida profissional, acadêmica, e atualmente eu estou atuando como consultor de gestão de ativos na PCM Consultoria. Legal. Que a gente atende a América Latina inteira, até com alguns serviços fora do Brasil, no Canadá, Estados Unidos, ajudando as empresas a estruturar os melhores resultados dos seus ativos. Além disso, eu tenho uma carreira acadêmica paralela, da qual eu sou coordenador dos cursos de pós-graduação da área de exatas, da Unimar, que é a Universidade de Marília, da qual eu também tenho o prazer de ter o Abílio como um dos meus mestres no curso lá. Show de bola, é muito bom. Nossa relação não é de hoje, né, Abílio? A gente já se conhece, tem experiência há muito tempo. É isso aí, lá é onde a gente se diverte. Para quem não sabe, o Vlamir nos conhecemos em 2009 no MBA da FGV, né? Isso mesmo, aí, em Marília. Fomos para o mesmo curso de mestrado, fomos para a sala de aula praticamente juntos ali em 2014, né? Foi por aí, 14, 15. Muito legal. Muito bom. E depois, não sei se eu te arrastei ou se foi a vida para a consultoria também.
puxa o outro, né, Billy? Nós não temos como ir sozinho para lugar nenhum. Eu acho que É verdade. a rede e a troca de informação, que acabamos de falar, um puxa o outro, incentiva o outro a ir para um caminho e para o outro, conhecer novos Exatamente. processos, metodologias, formas de se conversar e compartilhar os conhecimentos. É muito legal. Exatamente. E com relação à manutenção, Vlamir, eu andei fazendo uma lição de casa e vi aqui que a manutenção é uma das. A indústria da manutenção, né, a questão manutenção, é uma das profissões e um dos ofícios mais antigos do mundo. Né? Mas isso começou a ficar mais forte na Revolução Industrial, né? Onde as máquinas tinham que funcionar o tempo todo. Né? Aí ela começou a se tornar uma disciplina. Mas ainda hoje a gente tem grandes desafios aí. Né? Eu passo por muitas indústrias, muitas empresas, e é sempre aquela história de máquina quebrada. Né? Porque eu trabalho bastante com planejamento, né? E um dos grandes ofensores do planejamento em qualquer indústria é máquina quebrada. Né? Eu já trabalhei uma época também implantando softwares de gestão de manutenção. Né? Hoje eu fico mais ali na parte um pouco mais estratégica e planejamento, mas um dos grandes ofensores ainda é a questão quebra de máquina, máquina parada, custos de manutenção. E aí que eu acho que entra bastante esse trabalho que você faz de consultoria, né, na gestão desses ativos para garantir essa alta disponibilidade. Mas até chegar aí, até se chegar nessa alta disponibilidade, tem uma caminhada longa aí, né? Tem uma caminhada bem complexa, né? Queria que você Bastante. falasse um pouquinho para nós do que é essa indústria de manutenção, como que e esses desafios aí. Eu gosto muito de abordar um tema em toda oportunidade que eu tenho, até um pouco do lado cômico da coisa, né? Porque o nome não ajuda. A gente chama de manutenção. Eu sou da linha que ela devia chamar boa atenção. Isso já ajudaria um pouquinho a melhorar. E ainda indo um pouquinho mais longe, meu filho, ela tinha que mudar o nome da especialidade também. Em vez de se chamar manutenção, ela poderia se chamar medicina de sistemas. Ah, Por quê? Se a gente for fazer uma analogia, né, com a área de manutenção com a área de medicina, ela é muito similar. Né? Ao mesmo tempo que exato. a gente faz os nossos exames periódicos, nós temos que fazer os Preventivos, né? diagnósticos preditivos numa máquina. E aí, na hora que você coloca um lubrificante em um determinado equipamento, a gente também coloca um lubrificante nos nossos olhos, por exemplo, quando necessário. Né? E se você manter uma rotina de check-up, você mantém a tua saúde humana, vamos falar assim, e se você manter bons processos de manutenção, você não deixa uma máquina ou uma área de manutenção ser um centro de custo, e sim um centro de prevenção de perdas. E é essa uma das grandes Muda sacadas. totalmente a ótica, Muda né? Muda totalmente totalmente a a ótica, né? perspectiva. Isso, porque a manutenção, de fato, é uma área onde tem os profissionais que são talvez os melhores remunerados dentro de uma indústria. É uma área que, quando eu vou ter que fazer uma determinada intervenção, eu vou gastar muito dinheiro. E Sim. tudo isso somado, as empresas pensam assim, pô, nós estamos gastando muito com manutenção. Se mudasse o olhar para o foco de prevenção de perdas, é só qualquer conta básica. Você imagina o seguinte, vamos fazer aqui uma brincadeira. Se eu parar 10 minutos, qualquer máquina, em qualquer processo produtivo, quanto custa isso para uma empresa? Se eu parar uma subestação de entrada em uma determinada empresa porque deixou de fazer uma análise do óleo do transformador lá para saber que ele estava contaminado com água, por exemplo, e me explode um transformador, quantos dias talvez uma empresa ficaria parada? Qual seria o lucro cessante, Abílio? Né? Isso é um negócio que cresce uma proporção e aí fala assim, pô, não faço manutenção porque não está quebrando. Mas a manutenção, a grande sacada da manutenção é evitar a quebra. Sim. Né? Não é deixar quebrar para arrumar. As empresas que hoje ainda atuam com quebrou, arrumou, está num nível de perda assustador, porque a partir do momento que você tem uma indisponibilidade imediata, você vai pagar qualquer custo numa peça ou numa prestação de serviço. Ao passo que, se você monitorasse a condição daquela peça, daquela máquina, você programa a parada da máquina. Né?
Sim. Dentro da manutenção tem um conceito interessante que quem tem que gerenciar as paradas das máquinas é o engenheiro de manutenção e não a própria máquina. A máquina não tem que chegar em um determinado momento, levantar a mão e falar assim, ó, vem me arrumar que eu parei. Não é isso. O manutentor tem que chegar, o engenheiro de manutenção, vamos falar assim, né? Eu vou parar a máquina tal, no dia tal, porque eu fiz um diagnóstico prévio e se eu não fizer a intervenção, ela vai parar. Então, Verdade. essa é a sacada que as empresas, e aí como você falou, na indústria da manutenção, por que na indústria da manutenção? Porque qualquer indústria tem a necessidade de manutenção. Algumas com características completamente diferentes de outras. Aquelas que não param nunca, como uma concessionária de energia, ou aquelas que têm a parada de entre safras, que estão dentro do agronegócio, na qual a usina de açúcar e álcool tem uma característica muito forte nesse sentido. E investe muito num período curto, né? Cada vez mais curto, que quer se extrair mais dos ativos. E com a tecnologia de plantio e colheita, eu trabalhei algum tempo prestando consultoria em sucrocoleira e eu acompanhei um pouco dessa redução da entre-safra, né? Que era lá atrás de 120 dias e hoje algumas usinas têm aí uma janela de 30, 45 dias para fazer a manutenção. Eu já vi 35 dias. E fazendo a mesma coisa, só que com mais recurso focado. E aí exige uma administração muito maior, muito melhor, muito mais controlada da manutenção para garantir que se faça tudo naqueles 35 dias. Porque qual seria o sonho, se possível fosse? Não ter entre-safra. Exato. Você tem um ativo parado por 35 dias sem estar gerando lucro para a empresa, não permitir uma venda contínua, é muito complexo. Né? Então, a estratégia é não parar. E aí eu já vou fazer um outro link, Abílio, que é interessante. Quando a gente fala nesse sentido de não parar, o tema tem um determinado indicador chamado, é o mais comum, que é o indisponibilidade, que a gente pensa assim, a manutenção preventiva, por exemplo, ela deve entrar ou não dentro do indicador de indisponibilidade. Esse é um contexto, é uma briga, porque assim, no gerenciamento total de uma indústria, ela deve entrar. Só que ela tem que ser o menor possível. Quando a gente vai lá para o OEE, né, que é a eficiência global do equipamento, a gente coloca toda e qualquer parada. Né? Sim. Isso é uma briga grande, às vezes, com gestores. Né? A gente vai implementar os indicadores, o gestor fala assim, não, mas parada para refeição, eu não quero que considere no indicador, parada por falta de energia também não, parada por isso também não, parada por aquilo também não. Não, tudo tem que entrar, né? E aí você vai fazer a conta, né? Opa, peraí, eu tenho um tanto aqui que é parada por falta de energia ou por falta de manutenção, né? Mas tá bom, se eu não parar, qual vai? Aí acho que essa ótica que você falou que eu nunca tinha pensado, né? De olhar a manutenção não como uma despesa, ou um custo, ou um gasto, mas como prevenção de perda, né? Então tá bom, eu estou sacrificando. E aí se ajusta a meta, né? Se eu tenho um determinado tipo de manutenção, a minha meta de OIE não pode ser 100%. Tanto que eu já vi em algumas empresas, né, OIE acima de 100%. Fala, não, tem alguma coisa errada. Né? Isso não existe. O cara está fazendo alguma coisa errada com esse indicador aí. Né? Eficiência, disponibilidade acima de 100%. Não, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada aí. Então, na verdade, a própria meta está errada, né? Então você vai ter que colocar uma meta, sei lá, de 80%, porque, né, você tem alguma restrição, às vezes sindical, às vezes de processo, às vezes de produto, às vezes na alimentícia, farmacêutica, às vezes da própria vigilância sanitária, você tem que parar para algumas coisas que tem que parar, né? Mas é uma perspectiva bem interessante. E dentro desse conceito que você está falando, eu tenho, por exemplo, que considerar uma determinada fatia de paradas por preventiva. E só isso, por si só, não vai te permitir que tenha uma disponibilidade 100% do computador. Porque isso entre aspas, vamos falar assim, é um mal necessário. Né? Se eu não tiver um percentual que tem que ser buscado cada vez menor a sua redução de preventiva, você vai ter uma outra indisponibilidade por não executar uma preventiva, né? Porque a preventiva eu estou necessitando da minha máquina parada, eu não estou nem falando ainda da preditiva. E ela pode ser muito maior, né? Essa indisponibilidade por corretiva
ela pode ser muito maior, né? E aí o custo de troca disso, né? Aquela história de você não para trocar um rolamento, a hora que esse rolamento arrebentar, você vai ter que trocar o rolamento, mancar o motor, né? Um monte de outras coisas ali que vão quebrar por conta do rolamento estourar, né? São os riscos adicionais. Exato. Isso que você falou é perfeito, muito bem lembrado, porque se eu não faço uma inspeção ou uma preditiva que detecte que o rolamento, por exemplo, está elevando a sua vibração acima dos níveis permitidos, a quebra inesperada desse rolamento, vou dar um exemplo, ele pode me danificar o eixo, ele pode me danificar o equipamento da qual ele está instalado. E aí, em vez de eu trocar, ou somente às vezes não é nem a troca, às vezes é uma lubrificação, né, que pode não estar adequada. Seria um custo extremamente baixo, ou do rolamento ou da lubrificação. Ao passo que se eu tiver que trocar um eixo, vai ser muito mais demorado, muito mais caro, muito mais oneroso de se fazer. Então, a importância das ações de manutenção preventiva e ação de manutenção preditiva, elas são fundamentais para que a gente tenha mais prevenção de perda. Né? E que a medicina de sistemas cuide do jeito que tem que cuidar, né? Já Exato. usando o que eu comecei no nosso bate-papo. Além disso, Abílio, tem um outro aspecto importante que às vezes as indústrias também não dão muita atenção, que impacta diretamente na performance do equipamento, é a entrega do equipamento após um determinado projeto. Né? Então, quando você tem um processo de implementação de uma máquina, implementação de uma área, ou entrega de uma planta como um todo, o que acontece? Nós focamos muito em entregar para produzir, mas muitas empresas das quais eu passei, que não foi uma, não foi duas, foram várias, somente depois que se entrega o projeto é que se começa a pensar, por exemplo, em planos preventivos, planos preditivos, peças de reposição, capacitação dos funcionários. Aí você já imaginou? Eu parti a máquina, começou a produzir. Ela já vai ter, naturalmente, lá pela tradicional curva da banheira, que se aplica também aqui, a quebra inicial, a taxa de mortalidade infantil de máquinas e equipamentos. É normal que uma máquina, no começo, quebre. Por quê? Porque eu não tenho uma capacidade de operação, eu não tenho conhecimento de todas as peças de reposição, eu não tenho uma série de situações que faz com que quebre, é normal. Aí depois ela entra naquele período contínuo, onde se eu manter os processos de manutenção adequadamente, a preventiva, a inspeção, todos os nomes que existem por aí, até chegar numa RCM um pouco mais para frente, né? Eu vou ter um período de vida desse ativo projetado, da qual a empresa investiu para ter depreciação para poder se pagar. Só que aí o que acontece? Se você conseguir aplicar todas as modernas técnicas de manutenção, você consegue estender a vida útil do ativo. Quando você coloca um ativo para depreciar em 20 anos, por exemplo, o que a empresa deseja? Não é chegar em 20 anos, trocar, jogar fora por um novo. Ele tem que durar 25, ele dure 28, que ele dure 30 anos. Sim. E como que ele vai durar? Com uma boa operação e com uma boa manutenção. Aí só depois disso, na hora que ele começar a apresentar falhas em níveis mais altos, aí talvez você requeira um retrofit no equipamento, uma reforma, né? Que são conceitos mais avançados, que está bem na linha tênue de manutenção e projetos. Então, a entrega de um projeto muito bem estruturado, com, por exemplo, pessoas já capacitadas, as peças de reposições críticas disponibilizadas, os planos de manutenção desenhados com as suas frequências, faz com que, na hora que você vai lá fazer, a gente atinja o famoso vertical startup, né? Que é lá, você bate a chave, ela saiu produzindo na capacidade e com as perdas que a gente projetou para esse tipo de equipamento. Se você não fizer isso, o teu vertical startup, na verdade, vai ser um angular startup. Famoso ramp-up, né? O Começa ramp-up é mais mais longo. baixo e esse ramp-up é mais longo, né? Essa questão do uso, eu tenho um caso interessante com carro, né? Eu tive até hoje poucos carros, né? Especialmente carro de trabalho, né? Depois que eu vim para a consultoria e acabo viajando bastante, eu estou no segundo carro, né? Em
em 18 anos de consultoria. Né? Aliás, no terceiro carro, o primeiro eu acabei trocando porque era um carro que consumia mais combustível, eu troquei por um mais econômico, né? Então estou aí 16 anos, né? Com dois carros. O primeiro eu usei durante 7 anos, 300 mil quilômetros. E o segundo que está comigo ainda está com 270 e poucos mil quilômetros, 9 anos de uso. Né? Eu faço manutenção regularmente, né? E, e uso também de uma forma correta, né? Tanto que o carro que eu andei 300 mil quilômetros, eu nunca precisei trocar embreagem. Tem gente que troca com 50, 60 mil. Né? Esse carro que eu estou hoje ainda tem embreagem original, estou programando com o mecânico fazer uma troca preventiva, mas fiz várias outras coisas preventivas e assim, já fui criticado por gastar muito com manutenção nos carros. Nossa, mas você gasta com manutenção e tal, por que você não troca, né? Mas já fiz essa conta também, é mais barato fazer a manutenção do que trocar de carro pela depreciação, porque depois de um certo tempo a taxa de depreciação é muito menor, né? Então, eu acho que tanto as pessoas quanto as empresas não veem muito isso, né? A gente tem uma... Você sabe de onde vem essa história de trocar de carro com 2 anos ou 60 mil quilômetros? 2, 3 anos? Não? Do teste chamado longa duração da 4 rodas, que já existe há muitos anos, né? Onde a 4 rodas rodava, até hoje roda, né? 60 mil quilômetros e desmonta o carro todo e colocando ali os defeitos com 60 mil. Que hoje não são relevantes, né? Tanto que a 4 rodas mesmo já mudou um pouquinho a abordagem, está desmontando carros aí com 100 mil quilômetros e remontando para continuar usando. Você vê, as coisas mudam. Exatamente. Se a gente conseguir entender que a manutenção é uma prevenção de risco e vai fazer que o ativo trabalhe da forma da qual ele foi projetado, o negócio alavanca. Mas eu vou um pouco longe disso aí, Abílio, também. Tem uma outra coisa que eu sempre não, eu já pensei muito agora, de tanto pensar, não estou nem pensando mais. Mas é assim, quando nós temos um filho, uma criança pequena, na faixa dos 5 anos, 6 anos, 7, 8, por aí, se pergunta para ele assim, ó, o que você quer ser quando crescer? Mas a criança vai falar, quero ser professor, quero ser bombeiro, quero ser engenheiro. Alguém fala, quero ser um mecânico de manutenção? Alguém fala assim, eu quero ser um eletricista? Ninguém fala. E aí eu costumo falar para todo mundo que passa pela minha vida assim, por que eles não falam? Porque o próprio eletricista, o próprio mecânico, o próprio engenheiro de manutenção não fala isso. Eu sou manutentor até aqui, ó, não está no meu pescoço, está aqui em cima. Eu amo manutenção. E se eu não falar bem da manutenção, ninguém vai falar. Porque a manutenção é uma área ingrata, que nós falamos. Vai trabalhar virada de ano? Vai. Eu já trabalhei virada de ano? Já. Eu já trabalhei mais de 40 horas dentro de uma empresa seguida? Já. Só que é uma carreira que tem que dar prazer. Ela começa a dar prazer a partir do momento que você está inserido num contexto onde a empresa entende que é uma prevenção de perdas, e um contexto que ele diz, o Walt Disney diz assim, você precisa encontrar na tua profissão isso aqui, ó. A partir do momento que você encontrou, você fica feliz. Então, o que eu faço é isso. Sempre, o Abílio deve ter escutado eu falar as situações mais apavorantes, eu falo que é uma situação divertida. Exatamente. Tem que ser divertida para você poder, de uma forma suave, enfrentar uma pressão de uma planta parada porque você deixou de reapertar alguma coisa na cabine, sei lá, alguma coisa nesse sentido. A partir do momento que você não entendeu o que é divertido, você vai sofrer. E aí, associado a toda a pressão que uma área de manutenção, que infelizmente hoje ainda tem a visão de ser andar sempre 2 caras juntos, o cara não trabalha, porque a medição de uma produtividade de um profissional de manutenção é complexa de se medir. Né? É verdade. Quando a gente fala assim, se eu estou numa linha de produção, tantas peças por minuto, tantos quilos por minuto, por hora, por dia, aí vai. Como é que eu vou medir um manutentor? Entendeu? Existem algumas metodologias de você, no mínimo, apontar o que o cara está trabalhando. Eu tenho lá as 8 horas diárias do cara trabalhando, quantas horas ele trabalhou. Mas você imagina o seguinte, até se eu criasse um padrão, eu tenho que trocar uma bomba. Uma bomba
de um tamanho X, o cara demora 2 horas. Só que se essa bomba estiver instalada num lugar que é muito alto, ele vai demorar 4 horas só pelas permissões de segurança, trabalho em altura, espaço confinado. E se essa estiver enterrada, é outra situação. Então, a medição de produtividade é um negócio que eu venho estudando até para poder pesquisar e até publicar algum artigo em cima disso, como medir efetivamente a produtividade de um homem de manutenção. Existe até um conceito que eu estou começando aí no caminho, que precisa de algum ajuste. Será que eu consigo medir o OEE de um manutentor? Entendeu? Considerando qualidade do trabalho, retrabalhos, horas apontadas. Então, esse pode ser um caminho, porque qualquer outro que... Eu já vi inclusive alguns artigos publicados nesse sentido, em congressos brasileiros de manutenção, da Abraman, que não chegava a um resultado bacana. Tem lá uma forma de medir. Então, é um caminho, a gente tem que medir a produtividade de manutenção. Só que hoje não mede. E aí o cara, você escuta falar assim, pô, o cara fica sentado lá na oficina. E aí, de novo, se o cara está sentado na oficina, pode ser bom, porque as máquinas estão funcionando. É lógico, se o cara está sentado na oficina, você tem que pegar esse cara e desenvolver. Pô, vai estudar, vai melhorar um processo de manutenção, vai otimizar um fluxo, onde a gente pode fazer alguma coisa para melhorar os processos de manutenção. O que dá para melhorar de preventiva e preditiva, evitando corretivas, né? Analisar históricos, né? É isso aí. E geralmente a gente vê isso, né, Vlamir? O pessoal da manutenção, quando a gente fala às vezes em implantar preventiva e preditiva, a primeira coisa que você escuta é: não, meu pessoal não tem tempo para fazer isso. Tem. Né? O pessoal está o dia inteiro correndo atrás de fazer a fábrica funcionar, de não deixar a fábrica parar. Então, quer dizer, você já está num problema crônico ali, né? E aí você tem que fazer a virada de chave, o turnaround disso, né? Eu só quero pegar um gancho que você falou da gente enxergar diversão no trabalho, né? Eu acho que nós dois já conversamos um pouquinho sobre isso no passado, da gente gostar disso, os desafios da consultoria e por que a gente gosta disso né? E a gente... Eu comentei com a Valquíria no episódio de setembro do ano passado, episódio número 30. Eu trouxe a Valquíria. A Valquíria, ela está na área de gestão, mas ela tem formação também em psicologia. E a gente foi falar do Setembro Amarelo, falando até dos casos de suicídios nas empresas e tal, alta pressão, né? E aí eu comentei com ela assim, essa questão, né? Como é possível ser feliz no trabalho, ser feliz, achar essa diversão. E eu já passei por situações onde eu fui chamado a atenção, né? Me chamaram a atenção, porque estava todo mundo num nível de estresse alto e eu estava bem, né? Eu estava legal assim e tal. Aí a pessoa falou: pô, mas você é o único que não está preocupado com o negócio? Eu falei: não, preocupado eu estou. Só que assim, eu sei que a gente vai resolver, porque a gente tem métodos, a gente tem formas, a gente tem meios, ferramentas para resolver. É só acalmar, botar a cabeça de todo mundo para funcionar que vai resolver. Acho que esse trabalho da consultoria é muito importante para fazer essa virada de chave, né? E é por isso que você se diverte e eu me divirto, né? Porque você está vendo lá na frente a empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho aí, de sair desse caos total onde o cara não consegue nem pensar, até o ponto que o cara consegue estar sentado na manutenção e poder se desenvolver e desenvolver mais. Esse ponto, Abílio, é assim. Eu puxaria por 2 caminhos. Um lado de querer fazer e outro lado da confiabilidade humana. Tá? Esses são 2 pontos que me saltam aos olhos em tudo que eu vejo por aí. Tá. O que é a confiabilidade humana? Como eu falo o seguinte: adianta você ter bons processos desenhados, onde eu tenho uma preditiva muito bem desenhada, com as rotas, as metodologias, frequências definidas, limites de tolerâncias precisos, um profissional especializado em manutenção preditiva. Só que o cara não quer fazer. O cara, em vez de fazer 5 preditivas que estavam no programa dele, ele faz 4, porque a quinta é muito longe. Ou ainda ele vai lá, ele detecta que tem um problema e fala assim: eu não vou relatar porque isso aqui é muito pequeno. Vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho.
A confiabilidade humana que a gente tem que ter, e eu falo isso não só na área de manutenção, mas em qualquer Não, segmento, vale é em uma qualquer. das principais coisas que um líder tem que focar. Eu estou, nesse momento, eu estou fazendo uma consultoria numa empresa do segmento farmacêutico, Uhum, que o meu principal trabalho lá é aumentar a confiabilidade dos caras que eu tenho na mão. Por quê? Eles estavam meio que desacreditados, meio que soltos. uhum, E com isso, desanima. Aí a uhum, confiabilidade do cara, ele por estar desanimado, ele pode fazer as coisas, né, de uma forma qualquer, porque ninguém está acompanhando e assim por diante. uhum, Então eu estou fazendo um trabalho lá de resgatar a confiabilidade num grupo de pessoas que são capazes, são uhum. inteligentes, são bons profissionais, Legal. mas estavam desanimados, vamos falar assim. Não que eles não tenham valores, os valores eles Uhum, têm hoje, uhum, porque isso é um outro cenário. Você pode ter um cara que não tem valor, o cara que vai falar, eu não vou fazer isso porque a empresa não me paga o suficiente, eu não uhum, vou uhum. ver ali porque não é minha competência, não é o que eu tenho que ver. Esse é um outro lado que é pior ainda, né? Uhum. Não é um tema que Aí acaba dentro da... envolvendo o caráter, né? Não, e caráter não tem que ter perdão, na minha visão. Eu trabalho muito com isso. A partir do momento. Eu confio cegamente nas pessoas. Eu não sei se isso é Uhum, certo ou errado, mas eu parto do pressuposto que todo mundo é do bem. Se eu estou certo ou uhum. errado, eu vou falar, não sei. Mas eu parto do pressuposto que todo mundo é do bem, até que o cara me prova o contrário. A Ah, partir do momento que o profissional me provou o contrário, ou a pessoa, não é só isso, não é só no ambiente profissional, provou o contrário, essa pessoa está fora. Não faz mais parte do meu rol de amigos, de colegas de trabalho, seja lá o que for. Porque se você não confiar, você tem uma equipe, tu não confia nas pessoas, as pessoas não acreditam no que você está falando, a manutenção não vai para frente, como uhum. qualquer outra área, né? O cara Sim. vai com todos os processos, eles têm grandes, grandes iniciativas e poucas acabativas. E aí É. são vários exemplos e modelos. Você cria um determinado processo maravilhoso para fazer um determinado acompanhamento ou controle online de alguma coisa. Uhum. E aí passa o tempo, você faz uma propaganda disso, desculpa um pouquinho antes, você chega para o teu chefe assim, chefe, eu implantei um processo de controle que vai me fazer com que aquilo, eu vou detectar a quebra antes e vou... Fica o teu chefe, porra, que bacana que conseguiu fazer isso, pô, que legal, vamos ver. Aí passa lá um mês, 2 meses, 3 meses, e aquilo foi implantado e você não acompanha, porque está implantado. Aí acontece É. alguma coisa, o teu chefe chega para você e fala assim, pô, ô Abílio, se implantou aquela coisa lá, não sei aonde, lá, vamos ver, porque ontem aconteceu alguma coisa. E lá pode estar escrito. Aí você vai atrás, aí você vai falar para o responsável, que era um mecânico, um eletricista, ele fala assim para você: isso aí não está funcionando há uns 2 meses, porque quebrou lá um fio e não está funcionando. Porque o cara não está nem Já, aí. já vi isso já. Não, isso é comum em qualquer segmento. E É, aí, assim, esse cara tem que ter uma melhor confiabilidade humana. Pô, a partir do momento que ele certeza. viu que quebrou, se é um processo estruturado, implantado, tem que estar funcionando. Tem uma outra máxima que é assim, cara, se alguém define estratégia, alguém tem que jogar. Né? Eu não tenho Sim, que ficar discutindo se a estratégia era boa ou era ruim. Se ela existe, eu tenho que fazer ela acontecer. exato. Isso dentro dos níveis hierárquicos da empresa. Alguém pensa, alguém elabora e alguém conduz. Né? A história do Exatamente. dono do time, o técnico e o jogador de futebol. O jogador de futebol não tem que discutir se o time vai ter que ser SAF ou não vai ser SAF. Ele tem que jogar bola, ponto. E o técnico, ele vai ser o meio, ele vai orientar o jogo baseado na determinação do SAF, por exemplo. Poxa, eu gosto da analogia do futebol, apesar de não entender muito de futebol, né? Não acompanho, Seu não negócio é entendo carro. muito. O negócio é automobilismo, motociclismo, mas mesmo entendendo pouco de futebol, o que eu percebo às vezes é o seguinte: aí você que entende mais vai poder dizer se eu estou errado ou não. Às vezes você tem um time que está indo mal, né? Você não troca ninguém do time, você só troca o técnico, que em tese é o líder do time, né? Ou você tem o time, tem o mesmo técnico, você só troca o capitão. Putz, o time vira outro time, É né? isso aí. Parece que você trocou todas as pessoas do time, né? Sim, E o contrário também acontece. Um time que está indo bem, você troca o técnico e o time vai mal, né? isso. Perfeita essa tua Acho que isso colocação. acontece na Muito. indústria geral, né? O papel do líder, isso denota assim, a importância que você falou ali do papel do líder, né?
Isso. O líder... tem um profissional do segmento que eu gosto muito, chamado Milton Augusto Galvão Zen. Ele tem uma frase que ele fala assim: 100% do papel de um líder é deixar a equipe feliz e com os recursos necessários. Caramba. Simples assim. Equipe feliz e com os recursos necessários. Com isso, se a equipe está feliz e a equipe tem os recursos, você pode cobrar no nível que você precisa para poder extrair os resultados. Agora, se você tem uma equipe com cabeça baixa, ou o cara às vezes não tem nenhum equipamento adequado para fazer. Tá bom, vou cobrar manutenção preditiva, o cara não tem uma análise de vibração lá, não tem um analisador de vibração. Não tem nenhuma caneta, ou talvez não tenha nem um estetoscópio analógico, que tudo isso serve, mas não tem nada que vai cobrar. Pô, tu não viu que o rolamento lá estava. Não tem como. Agora, se esse cara estiver triste, porque ele ainda não encontrou, que nem eu falei agora há pouco, que nem o Walt Disney, é assim, feliz e com recursos. Isso vai dar resultado. Coisas Verdade. que a gente vê por aí, Abílio, eu sou muito simples e direto, e com isso a gente acaba trazendo muitos resultados. Coisas do tipo de não ter um bebedouro na oficina, coisas de não ter um uniforme adequado. Isso faz com que a manutenção abaixe a cabeça ou não. Vou falar um caso sobre uniforme. Existe a NR10 hoje que prevê que cada eletricista tem que usar uma roupa que suporte uma energia, um fogo de acordo com a energia incidente do curto-circuito provocado no painel. Só que algumas empresas, em vez de calcular a energia incidente para determinar a correta roupa para o eletricista usar, ela prefere comprar aquela que é a proteção top. Só que aí o eletricista ele vai andar que nem um robô, de tão grossa que é a roupa. Isso dá um desconforto no pesado, né? Que ele vai ficar triste, ele vai suar, ele vai ter uma fadiga antes do tempo. Então, desnecessária, né? Deixa o cara na necessidade básica, né? O sanitário, o bebedouro, o uniforme, aí vai a ferramenta, o instrumento, a bancada. A primeira coisa que um líder tem que fazer numa indústria, se eu tivesse que recomendar para alguém, eu faço isso onde eu vou, como é que estão a infraestrutura, as condições de base da oficina. Se você deixar o cara feliz, que nem eu vou falar, feliz com os recursos, a negócio anda. Outro dia eu vi uma propaganda de uma empresa de ferramentas e caixas de ferramenta, o cara da manutenção feliz beijando a caixa de ferramenta, que ele tinha ganhado uma caixa de ferramenta nova daquela marca. Né? É simples demais. E isso eu já vi. O tempo que eu trabalhei, né, um pouco ali com consultoria e manutenção, eu já vi, né, o pessoal de manutenção descontente porque não tinha ferramentas, e o pessoal de manutenção contente porque tinha ferramentas adequadas, uma caixa de ferramenta boa, ferramentas de marcas boas, né? Confiáveis, duráveis, eficientes, né? O pessoal realmente trabalha muito melhor. A gente no dia a dia, né? Quando tem um equipamento melhor, um ambiente melhor, a gente trabalha melhor. Isso é natural, né? É uma coisa que... Quanto custa isso, Billy? Quanto custa uma caixa de ferramenta? Quanto custa uma chave de fenda? Quanto custa um multímetro digital? Quanto custa um osciloscópio? Seja lá qual for o equipamento. É muito baixo versus o resultado que esse manutentor pode dar para as empresas. Exato. Com boa qualidade de serviço. Eu acho que o ponto que você colocou lá atrás, porque hoje em dia o pessoal quer calcular ROI, e eu acho que deve, tá certo, né? Calcular ROI em todo o dinheiro que coloca, né? Só que às vezes o cara quer usar, a forma de calcular o ROI está errada, né? Eu acho que o ponto que você colocou lá do lucro cessante é o primeiro fator a ser considerado nesse ROI, né? O risco, ou até histórico, né? O quanto ele vai reduzir, né? Ou reduzir de risco, ou reduzir em função de um histórico. Se você não tem histórico, você tem que estimar risco, né? Mas eu acho que o lucro cessante já é o primeiro ponto, e às vezes só o lucro cessante já paga tudo isso. Já paga. Você imagina, que eu voltei a falar, vamos pegar equipamentos críticos das áreas de utilidades, um transformador na entrada da cabine primária. Quanto custa fazer uma preditiva na qual eu não preciso nem parar o equipamento, na maioria das vezes, para coletar um óleo, para fazer uma análise demográfica? Isso não custa nada, é muito barato. A diária de um profissional desse não custa R$3.000. E ele vai te prevenir uma parada que você imagina um transformador pegou fogo. Você vai ficar com a tua empresa parada, até alugar, construir e receber esquece, vai dar uns 60 dias no mínimo.
Mas você pode alugar algum equipamento, um recurso emergencial, Sim. se você tiver parceiros que tenham de acordo com as características que você precisa. Mas vai ser uns 3, 4 dias até. 3, 4 dias se a empresa for muito boa e rápida. E aí Exato. quanto custa um dia de uma empresa parada? Exato. Pô, e pagam R$ 3.000 para fazer uma análise. Entendeu? Exato. A gente precisa cada vez mais falar sobre métodos preventivos na manutenção. Manutenção Exato. preventiva, seja ela qual for, análise de vibração, análise teleográfica, análise de óleo isolante, tem uma série de alinhamentos a laser, tem uma série de conceitos, líquidos penetrantes, tudo isso você consegue fazer, até com ultrassom, você consegue uma infinidade. Mas se a empresa se atentar a 3, análise de óleo isolante, análise de óleo lubrificante e termografia, você já vai varrer o que 80% das empresas já fazem como preditivo. É. Você sabe que outro dia eu estava ouvindo um podcast falando sobre uma empresa chamada Armac. É uma empresa de aluguel de equipamentos. Você falou de aluguel de equipamento, eu lembrei. É uma empresa de aluguel de equipamentos. Eles alugam máquinas pesadas, máquinas leves. Acho que é a maior empresa hoje no Brasil de aluguel de equipamentos, né? Eles se destacaram, abriram capital na bolsa, captaram muito dinheiro, cresceram muito, né? E é interessante que são dois irmãos, né? Eles são co-CEOs, um dos poucos casos que a empresa tem dois CEOs no mesmo nível, só que um cuida mais da parte financeira, contábil, né, administrativa, e o outro ele se auto-intitula como mecânico. Ele estudou mecânica, ele fez curso e tal, e assim, uma das áreas que recebe mais atenção na empresa é a manutenção, porque eles alugam equipamento, e aí equipamento parado é equipamento não alugado, né? E eu achei interessante que eles fizeram exatamente isso, né? Eles colocaram nessa conta de investir em manutenção, eles investem em formação, tudo, mas investir na manutenção colocando como quem está pagando isso o lucro cessante, né? E aí isso acaba sendo um fator relevante para a empresa, inclusive ter uma boa performance na bolsa, né? A gente sabe que a empresa, para ter boa performance na bolsa, ela tem que não só ter um bom crescimento, mas ela tem que ser sustentável e tem que ser lucrativa, né? Sim, e nesse caso, voltando no nosso primeiro minuto, a indústria da manutenção. Esse caso que você falou direto na veia, nós podemos falar isso, né? O Exato. equipamento parado, ele não vende, não aluga, então ele não entra dinheiro. É muito mais fácil esse segmento entender os conceitos preventivos, os conceitos antecipados de uma parada, do que uma outra empresa que está produzindo alimento, qualquer coisa, né? Então é um negócio muito, muito complexo. E a quebra para eles também é um prejuízo muito grande, né? Porque aí não está quebrando na minha mão e só eu estou sendo prejudicado, né? Está quebrando lá na mão do cliente, né? Atrapalha o lucro dele e a operação do cliente. E a imagem Exatamente. como é que fica, né? Exato, exato. A manutenção mal feita arranha muito a imagem. Quando a Exato. gente vê que a gente chama uma assistência técnica, ou leva o nosso carro no mecânico, o cara faz alguma coisa ruim que volta a dar um problema, como é que a gente se sente? Aí você imagina se isso está doendo no bolso de alguém. Então, são coisas extremamente complicadas. Se você não tem uma rapidez, uma qualidade de intervenção. Eu acho que você acabou falando num ponto, em termos de qualidade de intervenção, a história do investir em treinamento nas pessoas, né? Eu acho que isso é um capítulo à parte, viu, Abelho? Falar sobre formação, eu acho que a gente poderia até ver um outro momento para falar sobre isso, porque existe um apagão de profissionais no mercado que me assusta. Eu estou prestando uma consultoria numa empresa no interior de São Paulo, que eles estão há 6 meses procurando um engenheiro de confiabilidade. Só para você ter noção. 6 meses. 6 meses. Eles contrataram... Eu também percebo isso. É muito complexo. E aí essa formação é interessante, porque no mesmo momento que a gente tem um volume alto de desemprego, a gente tem um volume alto de falta de pessoas para várias posições aí no mercado, né?
eu sim, converso com pessoas de vários segmentos, né? E aí você está falando, na manutenção, já encontrei em várias outras áreas esses gaps aí, essas lacunas né, de profissionais. E aí acho que o nosso trabalho até de docência ali, a gente faz um pedacinho daquilo, né? E é interessante como a gente vê a formação, ela ajuda as empresas, ela ajuda as pessoas, né? Quantos alunos você já teve, eu já tive, alunos que anos depois falaram, professor, poxa, consegui um emprego aqui, assim, assim, consegui um emprego melhor aqui, assim, assim, lá pelo curso que eu fiz, pelas aulas tal, né? Então isso é bem interessante e como as empresas, eu vejo, passo por muitas empresas, as empresas que investem em capacitação, treinamento, elas performam muito melhor do que as empresas que não investem, que só querem achar profissional pronto no mercado, né? sem dúvida. Se a gente for parar para pensar, tem duas deficiências aí, eu acho, na possibilidade das empresas investir no desenvolvimento técnico das pessoas. Uma é que existe ainda existe, na minha visão, uma carência de um processo estruturado de levantamento do que se precisa. Eu falo assim, eu vou entrar numa empresa, eu quero saber quais as tecnologias que essa empresa tem. Focando na área de manutenção, tá, que é o nosso bate-papo de hoje. Mas assim, quais as tecnologias que eu tenho na minha planta? Depois disso, é assim, eu tenho um acesso fácil ao suporte dessas tecnologias ou não? Baseado nisso, aí eu volto outro olhar para a minha equipe e falo assim, quem está capacitado para fazer o quê aqui dentro? E aí, com base nessas duas informações, que é o que eu tenho de recurso interno e o que eu preciso, somado a um desejo que eu posso ter, além desses dois pontos, assim, eu quero ser uma empresa referência em manutenção preditiva. Com essas três pontas, eu vou fazer uma matriz de habilidade, onde vai me determinar o quão distante eu estou do que eu quero. E aí, baseado nessa Sim. matriz de habilidade, me falando que eu preciso, que eu tenho esse gap exagerado, baseado no que eu acredito, no que eu estou desenhando como estratégia para a minha equipe, eu desenvolvo um plano de treinamento. Pô, isso aí é a matriz de habilidade na raiz. E Isso. tem muitas empresas que não faz isso, ou seja por parte de recursos humanos, ou até por parte da área de manutenção Da própria também. manutenção. E aí vão perguntar assim, chegar no final do ano, aquela correria, recursos humanos pergunta para a área técnica, pô, quais treinamentos que vocês precisam? Aí vem sempre aquela listinha lá, eletricidade básica, pneumática básica. Não é isso. A pneumática e a eletricidade já tem que vir no profissional. Mas se eu Isso. tiver a máquina X, que tem uma tecnologia de um sistema supervisório Y, quem dá esse treinamento? E eu só consigo isso se eu fizer um trabalho estruturado, uma matriz de habilidade muito bem desenhada. Esse é o ponto que eu percebo. Focada na empresa. Não dá para pegar isso do mercado. Eu tenho uma matriz pronta aqui. Não, você tem que fazer um mapeamento disso, né? Porque Isso, assim, isso é uma pergunta às vezes, né? Quais os conhecimentos, habilidades para eu ter um bom profissional da manutenção? Né? É uma pergunta que todo mundo faz em qualquer segmento. Tá aí sim, falando do bom profissional da manutenção. Aí você falou, tá, o conhecimento de elétrica, hidráulica, mecânica, tal, é básico. Mas eu tenho uma série de outras coisas, então, que talvez não tenha pronto numa lista. Como que o cara pode fazer esse mapeamento? é isso mesmo, porque assim, eu tenho entidades que podem fazer avaliação técnica, por exemplo, a própria Abraman, né, através do Sequal, parceria que ela tem com o Senai, eles conseguem aplicar um teste que vai falar se o eletricista ele tem as competências de um eletricista. Mas ele Legal. não vai aplicar se esse eletricista tem as competências que a empresa que ele está precisa. Porque quando a gente sai formado de uma engenharia, né, ele vai passar os conceitos de engenharia, mas nem sempre, não vou falar que é não, né, mas nem sempre os conceitos aplicados em cada segmento que nós temos no mercado. Porque cada segmento vai ter uma particularidade muito grande que não tem formação para aquilo. Aí as empresas, as indústrias, eles têm que entender que
eu tenho que investir num treinamento baseado no que eu preciso. Eu vou falar. Hoje em dia já tem empresas que eu sei que eles montam a universidade X, né, que é a universidade da empresa. O que é isso? Sim. Hoje em dia, as universidades elas estão abertas a formatar cursos específicos de acordo com a tua necessidade. As universidades corporativas, né? Universidade corporativa. Eu, por exemplo, eu estou atuando hoje numa universidade, da qual o Abílio sabe também, que pode ser montado, por exemplo, um curso que o Abílio me peça. Eu quero formar um curso voltado para a liderança de pessoas. Mas nesse curso de liderança de pessoas, tem que ter uma determinada conjunto de habilidades para atender a minha necessidade específica. Sim. Isso vai para a técnica de manutenção também. Eu preciso de um curso de manutenção que aborde isso. Hoje as próprias matérias, né? A própria matéria que eu leciono lá no curso de engenharia de manutenção, né? De MBA em engenharia de manutenção lá da Unimar. Né? Eu não fico ensinando até aquela história que a gente conversou lá atrás, né? Pô, não vou botar o pessoal para preencher planilhinha igual a gente fez no nosso MBA, né? Mas, por quê? Calcular custo CTV, custo de produção e tal. Lá na aula de custos do curso de gestão industrial, aí eu ensino custo de produção, custo de venda, custo de estoque, algumas formas de custos para os segmentos industriais. Quando a gente fala de custo e manutenção, eu passo o básico ali do cálculo de custo, de onde vem aquelas informações e como o cara faz para contribuir com que aquele custo seja menor. O que a manutenção tem que fazer para que aquele custo seja menor e o que a manutenção tem que fazer para ter um custo de manutenção razoável para a empresa. Aquelas histórias que a gente fala, o que é melhor comprar ou alugar equipamentos, o que é melhor investir nisso ou naquilo, né? Um pouquinho de noção de finança para o cara da manutenção, porque ele vai tomar decisão sabendo o impacto financeiro da decisão dele. Perfeito. Porque o curso foi desenhado de acordo com a necessidade de manutenção. Exato. E aí você evoluindo isso, a Unimar, que é a Universidade de Marília, da qual nós estamos inseridos também, né? Como um divertimento adicional, vamos falar assim. E é divertido. É divertido. Ela está disposta, por exemplo, a escutar o que a empresa Abílio ou que a empresa Vlamir precisa de conhecimento e estruturar alguma coisa voltada para isso. E é aí que as indústrias têm que entender que isso é o foco de desenvolvimento. Eu não vou desenvolver os meus funcionários em qualquer coisa, eu vou desenvolver naquilo que vai trazer o retorno sobre esse investimento de treinamento. Né? Quando eles prestarem um pouco mais de atenção nesse foco, porque algumas já estão fazendo isso, formando as universidades corporativas, vai saltar a competência interna naquilo que se precisa. E o que acontece quando você tem um funcionário com os recursos de conhecimento? Vou falar assim, é o feliz e os recursos necessários. O conhecimento é um recurso necessário. Exato. Vai vir resultado. É simples assim. Porque sem... onde puxou essa conversa? A confiabilidade humana. Se o cara... Você imagina o seguinte, eu não sei atuar. A partir do momento que você ensina o cara a atuar, o cara fica também mais confiável no que ele faz. Trabalha mais confortável, nível de ansiedade reduz. Isso, né? Vai tudo tranquilizar e o resultado vem. A perda diminui, os tempos de máquinas paradas são reduzidos, o cara vai trabalhar mais feliz, porque ele não vai só lá quando a máquina chama, e sim ele vai passar a ir quando tiver uma programação para ele ir. Exato. E no momento que ele tem uma folga, é importante que ele aprenda a aprender, né? Então, no momento que ele tiver uma folga de trabalho, ali entre aspas, ele vai gastar esse tempo estudando a empresa, a manutenção da empresa, os equipamentos, aquilo que ele tem. Nem que seja para pegar um manual, um livro, porque a gente tem que entender também, Bíblia, que assim, o desenvolvimento não é só a parte responsável é a empresa. Nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, né? Porque o nosso desenvolvimento não é só para a empresa que a gente está, é para a vida. Né? Então, é lógico, quando a empresa investe, ela vai focar no resultado para ela, mas você também tem aquele conhecimento que você pode levar para qualquer lugar. E a partir do momento que você fica constantemente estudando, eu falo muito também que assim, a cada dia que passa eu percebo que eu sei menos nessa nossa área.
É o famoso lifelong learning, né? Que tanto se Isso, não fala acaba nunca, hoje né? e a gente Lifelong pratica um learning bom tempo, né? não acaba nunca, não está sempre estudando, Exato, estudando, estudando. E se você exato, estiver sempre estudando, 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 o que acontece? Aumenta a tua empregabilidade. Aonde você exatamente, está ou onde você queira ir, ou até alguém que vai te buscar onde você está. Porque você exatamente, é um cara que está buscando sempre atualizações. Que nessa exato. carreira técnica, né, manutenção, engenharia de manutenção, gostando ou não gostando, vai ter que estudar até o resto da vida. Vai. É, Não tem isso, como lembra fugir. que eu te falava, né? Que na consultoria essa sensação de ignorância ela aumenta, né? Terrível, Ela terrível. aumenta, mas é Depois muito disso, legal, porque cada é lugar que a muito, gente muito. vai, a gente aprende um mundo de coisas, e aí quando a gente acha que sabe um pouco, a gente vai para outro que A gente pensa que volta pro chão e fala assim, você não sabe nada mesmo. é uma ignorância, né? Apesar de ter mais de 30 anos, 35 anos de É, carreira, você se depara com alguma situação e fala, pô, isso aqui eu nunca vi. Nunca exato, vi. exato, E exato. aprende de novo, porque não tem fim. A Isso é todo muito momento que você legal. está, é estudar, 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 aprender, aprender e ter a troca, né? Como eu falei, Exato, ninguém sabe tudo que não possa aprender e ninguém não sabe nada que não possa ensinar. Essa é a exato. É, máxima. e pra gente ir pros minutos finais aí, na tua visão do que você já viveu, do que você tem estudado agora, do que você tem vivido agora, quais são as perspectivas, né? Aqui a gente não tem obrigação nenhuma de acertar, a gente não é, né, A não gente é não sabe prever tudo. futuro, né? Não, mas assim, quais são as perspectivas da manutenção para o futuro, né? Eu acho o Daqui seguinte, para os William, próximos anos. eu acho o seguinte, eu vou falar duas coisas aqui que eu acho bem interessante para a manutenção. Primeiro, para o profissional. Né? O que eu vejo para o profissional? Já falamos isso aqui em alguns momentos ao longo do nosso bate-papo, que assim, as pessoas têm que estar preparadas. Ponto. Simples assim. Você imagina que na nossa vida pode passar um trem. Né? O trem vai passar quando? Não se sabe. Daqui a pouco o trem passa. E esse trem ele vai passar com uma porta aberta. Quem consegue subir no trem com a porta aberta é quem está preparado. Aí esse profissional entrou e o trem passou. Então, se você não está preparado, você vai perder o trem. E perdendo o trem, sabe lá quando vai ser a próxima passagem de A um outro próxima trem viagem. com uma É verdade. porta aberta. Então, essa eu falaria com perspectiva profissional. Continue se desenvolvendo, continue aprendendo, porque o trem vai passar. E se você não estiver pronto, você vai ficar fora e vai esperar mais um tanto que a gente não sabe quanto. Esse é o É, primeiro ponto. exatamente. Pelo lado das empresas, eu costumo perceber o seguinte: a competição cada vez está mais acirrada. Pô, a gente vê empresas fechando, empresas falindo, empresas Isso. capotando, empresas crescendo. E a área de manutenção, ela está cada vez mais ganhando importância porque o tema da perda que nós falamos. Então, os empresários, eu não vou falar que já estão abrindo o olho, mas é uma tendência. Que o cara vai perceber isso pela dor, pelo amor, ou escutando esse nosso bate-papo. Ah, Né? O cara da indústria que vê esse nosso bate-papo, eu tenho certeza que ele vai ficar sensibilizado por algumas falas que nós tivemos aqui. Porque sim. quanto mais investir em manutenção, mais prevenção de perda você tem. Existe um estudo feito nos Estados Unidos que a cada US$ 10 investidos em manutenção, você recupera 100. Caramba. Existe um estudo nos Estados Unidos que já dá esse sinal. E é fato, se você não trocar o pneu do teu carro quando ele estiver careca, você vai bater o carro, vai Exato. perder o carro. Então, é claro que precisa se trocar o pneu depois dos X quilômetros que você rodou. É claro que você tem que trocar o óleo do teu carro com tanto tempo, porque senão você vai fundir o teu motor. Então, a competição que está nos levando, que quem tiver o teu ativo melhor gerenciado, em plena capacidade de produção, às 24 horas do dia, é que vai chegar lá. Então, ela não É, pode cara. mais pensar assim, puta, eu não posso gastar muito com manutenção. Tem que fazer análise. E aí, você tem sempre os equilíbrios. Você não precisa ter o teu processo de manutenção implementado em 100% dos teus ativos.
Você pode ter o teu processo de manutenção implementado nos teus ativos de alta criticidade. Mais críticos. Mais crítico. Ou seja, eu tenho que olhar muito para o meu pneu do carro? Tenho. O pneu da frente muito mais que o pneu de trás, se a tração for na frente, e assim por diante. Uhum. Agora eu preciso olhar se a luzinha interna de conforto do teu carro pifou. Precisa. Mas qual é a intensidade que você olha para o pneu? Não. E aí eu preciso olhar para um arranhãozinho que foi feito no painel interno. Ou pode ser que isso eu não precise olhar. Uhum. Então, a partir do momento que as empresas entenderem que para os ativos de alta criticidade vale a pena você abrir totalmente a tua caixa de ferramenta, aplicando os mais modernos conceitos, vai melhorar. E isso é uma tendência. Porque se não olharem para isso, vai perder resultado. Então, essas são as duas mensagens que eu solto. Por lado da manutenção, o homem, o manutentor, um contínuo aprimoramento dos seus conhecimentos, e para o lado da indústria, é o foco de que a manutenção é prevenção de perdas. Muito legal, Ramiro. Show de bola. E vou te convidar para vir aqui mais vezes falar um pouquinho mais vamos disso. Vamos conversar. Temos manutenção. Várias pautas. A gente pode pegar um desses pontos aí e discutir em cima. Como implementar uma manutenção, do básico ao... Nós podemos falar sobre isso aí. E eu volto a falar, back to the basic. Manutenção. Você pode ter grandes processos, mas estamos longe ainda. Indústria 4.0, manutenção 4.0. Tudo isso é sensacional. Mas nós não temos nem máquinas automatizadas. Nós não temos técnicos capacitados para isso. Então, a partir do momento que a gente faz o básico, a gente pode pensar no plano B. Legal. Show de bola, Vlamir. Obrigado por ter vindo aqui, pelo teu tempo, por esse bate-papo que é sempre muito bom. Você vai vir aqui mais vezes e o pessoal que ficou com a gente até aqui, muito obrigado também e até o próximo Industrialização. Valeu aí. Agradeço bastante, gostei bastante desse nosso bate-papo. Quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho lá o meu @prof.vlamirbarriento. Vocês podem seguir e vocês vão me achar em outros meios de comunicação por aí também. Show de bola. Vamos colocar na descrição do episódio. Legal. Meu foco, minha missão é desenvolver pessoas e desenvolver a manutenção. Muito legal. Show de bola. Obrigadão, Vlamir. Um abraço, até a próxima.